Bom dia, vamos apresentar sobre o teste do pezinho ampliado, em virtude da matéria Embriologia e Genética Médica, ministrada pelo professor Igor Nasser. Eu sou Isadora Paz, temos junto a mim Gabriel Chaldi e Guilherme Maia. Como introdução do teste do pezinho ampliado, é bom nós falarmos sobre o que seria o teste do pezinho. Ele, como muitos sabem, foi um exame que surgiu em 1960 para investigar, inicialmente, a fenilcetonúria, uma doença genética capaz de causar deficiência intelectual. O objetivo mesmo inicial era detectar essa condição antes que os primeiros sintomas se manifestassem, já que, como todos sabem, essa doença ela pode ser agravada ou não, dependendo da dieta alimentar. Assim, e conforme as necessidades de uma dieta mais restrita, seria possível iniciar rapidamente o tratamento e evitar as complicações futuras. Com o passar dos anos, outras doenças foram sendo adicionadas ao teste do pezinho, como, por exemplo, em maio de 2021, foi sancionada a Lei número 14.154, que ampliou o teste do pezinho de 6 para quase 50 diagnósticos possíveis, e futuramente foi ampliado de novo. Ela foi ampliada com base com prioridade a problemas de saúde que são mais frequentes e comuns no Brasil, sendo realizada ao longo de 5 etapas e posto em importância os benefícios do rastreamento, diagnóstico e tratamento. Ah, Nesse sentido, quando que o teste do pezinho deve ser realizado? Com Tradicionalmente, o teste do pezinho ele costuma ser feito no terceiro dia de vida. Ele pode ser feito também a partir de preferência, a partir das 48 horas, ou o teste do pezinho mais simplificado a partir de 24 horas do recém-nascido. De bebês que vão para a UTI, e algumas das etapas do teste do pezinho ampliado são feitas em IOBS também. Nesse sentido, eu vou falar aqui por cima, só citando, algumas doenças que o teste do pezinho ampliado ele pode detectar. Além das 7 presentes no chamado teste básico, inclui outras como doença da urina do xarope de bordo, hiperglicenemia não cetólica, tirosinemia 1, 2 e 3, hipometionemia. Enfim, seguindo todas que podem ser vistas aqui no slide. Mas, claro, não apenas essas. Como vai ser explicado mais adiante pelo meu colega. Olá, meu nome é Guilherme Maia e hoje eu dou continuidade à apresentação do trabalho do grupo do teste do pezinho ampliado, né? A Isadora chegou a comentar algumas doenças que o teste do pezinho ampliado detecta. Vocês puderam ver aí que são doenças que pouco recorrentes, né? Quantas pessoas você conhece que têm a doença da urina do xarope de bordo? Porém então, acaba que são menos relevantes para a prática clínica, mas é importante a gente comentar para um conhecimento geral, né? A gente ficar situado no assunto. Então, a primeira doença, né, a doença da urina do xarope de bordo, também é conhecida como leucinose. É uma doença genética rara e grave que afeta o metabolismo de aminoácidos essenciais. Né? Ela é causada aí por uma deficiência na enzima desidrogenase de cetócitos de cadeia ramificada, né, também conhecida como BCKD, e é fundamental para o processamento adequado de 3 aminoácidos. Quais são eles? A leucina, a isoleucina e a valina. Esses aminoácidos são essenciais para o organismo e devem ser metabolizados de maneira eficiente para garantir um bom funcionamento do corpo. Né? Porém, quando essa BCKD não funciona corretamente, a quebra desses aminoácidos é prejudicada, o que resulta num acúmulo excessivo de leucina, isoleucina e valina no organismo. Esse acúmulo é particularmente tóxico para o sistema nervoso central, levando a uma série de complicações neurológicas graves. O acúmulo de leucina acaba que é o mais problemático, pois causa o dano neuronal e compromete o desenvolvimento cerebral. Comento aqui alguns sintomas da doença da urina do xarope de bordo, né? O cheiro adocicado na urina, né, sem dúvida, é o sinal distintivo da doença. Coloquei até uma foto do xarope de bordo, né? Então esse cheiro é causado pela presença de metabólitos dos aminoácidos da cadeia ramificada,
Porém, a gente também tem sintomas mais associados ao sistema nervoso central, como letargia e hipotonia, convulsões, coma e danos neurológicos, né? Acaba que o tratamento dessa doença é centrado aí numa restrição dietética desses aminoácidos, né, principalmente a leucina, a isoleucina e a valina, para prevenir o acúmulo tóxico desses compostos, né. Além disso, o acompanhamento médico contínuo é essencial, pois o tratamento adequado pode ajudar a manter, evitar os danos neurológicos e permitir que a criança tenha um desenvolvimento saudável, né. Dou continuidade à apresentação e das doenças, né. Então, a tirosinemia do tipo 1 acaba que é mais prevalente entre as outras tirosinemias, né. Então, a tirosinemia do tipo 1 é uma doença metabólica hereditária rara que impede o organismo de metabolizar a tirosina, que é um aminoácido presente nas proteínas dos alimentos. É também conhecida como tirosinemia hepatorenal ou deficiência fumaril latocetase, né? Os sinais e sintomas da tirosinemia do tipo 1 podem variar de acordo com a criança, né? Em recém-nascidos pode se manifestar como insuficiência hepática, já em crianças mais velhas pode causar disfunção hepática, renal e nervosa, como irritação, raquitismo e até mesmo a morte, né? Então, eu coloquei até aqui uma foto, né, de uma criança com tirosinemia do tipo 1 e coloquei também uma foto para nos guiar um pouco. Eu sei que a gente ainda não pegou a matéria de semiologia osteomuscular, mas dá para ver claramente que aqui é um joelho valgo, né? Então aqui quase em formato de X, como é mencionado esse tipo de, de joelho, né? Então essa aqui é outra doença prevalente também. Acaba que é a das mais prevalentes entre as doenças detectadas pelo teste do pezinho ampliado, né? Então dou continuidade aí a mais uma doença, né? A citrullinemia do tipo 1 acaba que também é a mais predominante, é a mais relevante entre as citrullinemias, né? Então, a citrullinemia do tipo 1 é uma doença rara e hereditária que afeta o funcionamento do ciclo da ureia, que é um processo essencial no organismo para a eliminação de amônia, uma substância tóxica que é resultante do metabolismo das proteínas, né? Então, o ciclo da ureia ocorre principalmente no fígado e é fundamental para converter amônia em ureia, que é excretados pelos rins na urina. Quando há uma falha nesse processo, ocorre o acúmulo de amônia no sangue, que é uma condição chamada de hiperamoniemia, que pode ser extremamente prejudicial ao sistema nervoso central, né? Então, essa doença é causada pela deficiência da enzima angiossunicitase sintase, ACSS, que é uma enzima responsável por uma reação chave no ciclo da ureia. E sua ausência ou deficiência impede a correta metabolização da amônia. Como resultado, a amônia se acumula no sangue, nos tecidos e gera uma série de sintomas clínicos potencialmente levando, né, a complicações graves se não está tratada adequadamente. Cito aqui alguns sintomas da citrullinemia, né, então a hiperanemonemia, ou seja, concentrações elevadas de amônia, alimentação deficiente, letargia, ou seja, aquela sonolência, aquela falta de energia, vômitos, espasticidade, ou seja, rigidez e tensão muscular, problemas respiratórios, convulsões e até mesmo coma, né? Coloquei a foto, né? Muito difícil de achar a foto dessas doenças. Achei dessa criancinha com citrullinemia do tipo 1. E aqui o ciclo resumido. Última das doenças agora que eu vou comentar, né? A hemoglobinopatia. 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 Agora a última das doenças que eu vou comentar, né? A hemoglobinopatia tipo C, que é uma doença aí causada por uma mutação no gene da cadeia beta da hemoglobina, a proteína responsável pelo transporte de oxigênio no sangue, né? Então essa mutação resulta na formação de uma hemoglobina normal, chamada de hemoglobina do tipo C. Em vez de ter a forma das estruturas normais, essa hemoglobina ela é menos solúvel e tende a se cristalizar dentro das hemácias, especialmente quando os níveis de oxigênio são baixos, o que pode afetar na flexibilidade e a resistência dessas células. A hemoglobinopatia do tipo C é mais comum em pessoas com ascendência afro-americana ou negra, principalmente na região da África Ocidental, onde a mutação pode ter sido mantida devido à resistência parcial que confere à malária, né? Embora a doença seja menos conhecida que a anemia falciforme, ela ainda pode causar uma série de sintomas e complicações, né? Então, as principais características da hemoglobinopatia do tipo C, os principais sintomas, né? Então, a gente tem uma anemia hemolítica crônica, né? Devido à fragilidade dessas hemácias, elas tendem a se romper mais facilmente, né? A gente também tem uma esplenomegalia, né? O baço que é responsável por filtrar essas hemácias defeituosas, pode ter um aumento de tamanho ao tentar eliminar o número excessivo dessas células normais, né? A gente também tem uma icterícia leve, né, um rompimento constante das hemácias,
libera uma grande quantidade de bilirrubina, né? Então, a gente tem aquela pele mais amarelada, né? A gente também tem um caso de colelitíase, né? Então, excesso de bilirrubina no sangue pode causar a formação de cálculos biliares, né? Que são pedras na vesícula formadas pela concentração de bilirrubina, né? Essa que foi a última das doenças comentadas, né? Claro que são doenças, como já tinha comentado, pouco relevantes para a prática clínica, né? Pouco recorrentes, mas é importante a gente ter um conhecimento geral sobre essas doenças. Bom, agora qual a diferença entre o teste básico e o teste do pezinho ampliado? Para começar, a gente precisa compreender a relevância do teste do pezinho básico, que faz parte do Programa Nacional de Triagem Neonatal e é um procedimento obrigatório na rede pública de saúde do Brasil. Esse exame surgiu com o objetivo de detectar precocemente algumas doenças que, se não tratadas, podem levar a complicações mais sérias, como deficiências intelectuais e outros problemas de saúde. De acordo com a Lei número 14.154, como falado pela Isadora, o teste básico está em processo de expansão, buscando incluir mais condições de sua triagem. No entanto, até que essas mudanças sejam completamente implementadas, ele ainda é amplamente associado ao rastreio das 7 doenças principais contidas no teste básico. Por outro lado, o teste do pezinho ampliado expande significativamente essa lista de doenças, abrangendo mais de 20 condições. Ele inclui, além das 7 doenças do teste básico, outras condições genéticas e metabólicas raras, como a doença da urina do xarope de bordo, hiperglicidemia não cetótica e tirosinemias tipos 1, 2 e 3. Também rastreia distúrbios como a hipermetionemia e citrullinemias tipos 1 e 2, além de condições como hiperarginemia, acidúria argininosuccínica, entre outras. Essa extensão na triagem permite uma detecção mais abrangente de doenças que, se diagnosticadas precocemente, podem ser tratadas de maneira mais eficaz, prevenindo complicações graves e possibilitando intervenções que promovam um desenvolvimento saudável. E a principal diferença entre os testes também pode ser dada à tecnologia utilizada para análise e na quantidade de doenças. Agora, como o exame é realizado? Falando sobre o processo de coleta e análise, o teste do pezinho ampliado é realizado a partir de uma pequena amostra de sangue do recém-nascido. Essa coleta geralmente é feita a partir de um furo no calcanhar, uma área rica em pequenos vasos sanguíneos, mas também pode ser obtida por outras vias periféricas, como as da mão ou da dobra do cotovelo. Essa amostra de sangue não é armazenada em um tubo, como ocorre com a maioria dos exames de adultos. Em vez disso, é colocada em um papel filtro específico. Esse método facilita a análise em laboratório e os profissionais realizam uma série de dosagens para identificar a presença e a quantidade de substâncias essenciais, como hormônios, aminoácidos e enzimas, que são fundamentais para o desenvolvimento do bebê. Caso sejam detectadas algumas irregularidades, exames complementares são requisitados para confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento adequado quanto antes. O aspecto mais significativo de toda essa discussão é a importância do teste do pezinho na saúde dos recém-nascidos. Ao rastrear uma variedade maior de doenças, ele permite que os pais e profissionais de saúde tomem medidas rápidas e eficazes para iniciar tratamentos que podem salvar vidas e prevenir o desenvolvimento de sintomas reversos. A detecção precoce aumenta as chances de tratamento bem-sucedido, contribuindo para o crescimento saudável e para a qualidade de vida da criança. Para concluir, o teste do pezinho, a gente viu que ele é uma ferramenta poderosa e indispensável na triagem neonatal, e que com uma simples coleta de sangue é possível rastrear mais de 20 condições, indo além das 7 doenças cobertas pelo teste básico da rede pública de saúde no Brasil, e também proporciona diagnósticos mais completos e precisos, o que é fundamental
para intervenções precoces que podem fazer toda a vida na diferença de uma criança. A importância desses exames se reflete no potencial de prevenir complicações graves e promover uma infância saudável. Bom, esse foi o nosso trabalho. Espero que tenham gostado. E é isso. Obrigado.